Olá, gente linda! E aí? Mais uma manhã sem retoques, a semana daquele jeito, né? Bons combates de um lado, bons combates de outro. E você como? Mais do que vencedor, claro, né? E mais do que vencedora. Depois coloca o seu comentário, diz pra mim como é que tá sendo essas semanas aí, no Manhã Sem Retoques, tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar com você, te perguntar, né? Já pegou seu cafezinho? Já se ajeitou aqui no sofá, na cadeirinha? Já chegou bem pertinho de mim? Então vamos para mais uma aula do Espírito da Como? Hoje a 250, querido. Ai, é muito bom falar com você, é muito bom dividir com você essas experiências dessa graça. E hoje, olha, pega a sua agenda, o seu caderninho, porque a gente vai falar sobre a eficácia da palavra, hein? Você já sabia? Você tem noção disso? De que essa palavra, ela tem poder. O apóstolo Paulo, nosso querido apóstolo Paulo, deixou como esclarecimento, né, para nós, como revelação, que quanto mais conhecimento, mais poder de Deus nós temos. E esse conhecimento vem como? Através das revelações dessa carta, é meditando, é se alimentando, é praticando, porque graça de Deus é prática diária, e você vai vendo e vai vivendo a eficácia dessa palavra. Assim é? Se assim é, meu amado, minha amada, já pode se preparar, porque tem poder de Deus nessa manhã, porque o conhecimento será ministrado. E o conhecimento é desse Cristo ressuscitado que fez com que essa graça chegasse até nós. O favor imerecido que mudou as nossas vidas. Tá bom? Olha, hoje eu vou ler com você uma palavra, claro que você já conhece, né? Porque você é amante de meditar nessa palavra. Então você já conhece de cor e salteado. Mas mesmo assim eu vou ler rapidamente a palavra que se encontra na carta aos Hebreus. Então é Hebreus capítulo 4, no versículo 11, que diz assim: esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetrante ao ponto de dividir alma e espírito, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. E não há criatura que não seja manifesta a sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos que prestar conta. Eu vou deixar hoje aqui a Bíblia aberta, porque tem um outro exemplo de modelo de fé que eu quero dividir com vocês. Mas o apóstolo Paulo chega a essa igreja, e isso assim, essa igreja era uma igreja que ela precisava de estar recebendo esses conhecimentos, porque o período em que o apóstolo Paulo escrevia essas cartas era um momento assim de muita perseguição. A igreja de Cristo, ela não tinha paz, ela não tinha repouso, ela não tinha descanso, porque a perseguição era muito intensa aos cristãos daquela época, né? E então ele chega para essa igreja, acredito eu que foi uma das que viveu aquele finalzinho daquela perseguição tão tenebrosa e tão necessária, né? E eles chegam, olha, essa palavra que é a revelação da graça de Deus, ela é eficaz. E o tema da nossa mensagem, do nosso bate-papo dessa manhã, é sobre a eficácia dessa palavra, né? Porque muitas vezes nós não entendemos esse poder, ele está em nós, e como ativar esse poder, como ativar a eficácia dessa palavra. A eficácia dessa palavra, do Evangelho da graça de Deus, vem por meio da nossa confissão. O que cremos, nós confessamos. E isso não é fácil, porque os nossos olhos físicos mostram situações bem difíceis. O momento a qual o mundo está passando é um momento muito difícil, e a religiosidade, durante muito tempo, colocou nas nossas mentes que nós tínhamos que estar fazendo para receber de Deus. E agora chega a graça de Deus e nos diz que tudo
já está pronto, e esse é o descanso que o apóstolo Paulo cobrava, né? No caso, essa igreja. Olha, há um descanso que os desobedientes não alcançam. Mas nós que somos filhos dessa obediência, recebemos por fé já esse descanso e a eficácia da palavra. Então, assim, é muito importante que você, a partir do momento que você reconhece em Cristo que você é chamado para viver essa palavra, você comece logo a mudar a sua confissão de fé, a se encher desse conhecimento que é poder, que tem a sua eficácia, e você vai começar a ver o extraordinário, o impossível se tornar possível, milagres, prodígios, sinais, por graça, por favor imerecido, por amor de Deus e pelo que Cristo já deixou escrito e determinado para cada um de nós. Dias perfeitos, promessas fixas, porque o nosso Deus ele é imutável, nós vamos falar depois sobre isso, a imutabilidade de Deus. Deus ele não muda de acordo com o que eu quero ou com o que ele está vivendo. Não, Deus ele é perfeito, ele descansa das suas obras e ele nos colocou aqui para que nós estivéssemos firmes nessas promessas e confessássemos essa eficácia da palavra, né? Então, assim, eu vou contar um testemunho rápido, porque eu não quero que esse vídeo ele fique muito longo. O anterior já ficou um pouquinho mais extenso, mas foi por uma necessidade e eu me emocionei muito, 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 porque o que nós dividimos com vocês é o que nós vivemos. E viver o poder dessa palavra, a gente não vai cansar de falar com você, é um bom combate da fé, querido. Tem dia que a coisa fica estreita, fica daquele jeitinho, mas essa dependência e descanso desse Deus não se aparta de nós. E a gente vence mais um dia, mais uma semana, mais um mês, mais um ano e por aí vai, vivendo o que Deus tem para nós. E eu quero contar um testemunho para você, antes de partir para a nossa segunda leitura, né? Que hoje eu vou usar 2 leituras rapidamente. Durante algum tempo, mais precisamente 2 anos, por aí, eu fiz uso de medicamentos. No momento que eu estava passando por a turbulência no meu casamento, tive muitos embates emocionais, muitos, muitos mesmo. E isso me acarretou, né? Gerou no meu corpo físico a hipertensão. Foi muito grave o que eu tive, porque tinha momentos que eu não conseguia me levantar da cama, sentindo uma fraqueza muito grande, e eu sentia como se o meu coração fosse sair pela boca, comecei a inchar, e fui diagnosticada hipertensa. E durante 2 anos eu comecei a fazer uso de medicamentos, e quem passa por esse processo da hipertensão sabe como é. A minha família, de parte de pai e de mãe, já vinha em um quadro de hipertensos de gerações, né? E a gente sabe, alguns estudiosos dizem que os negros, né? Eles têm essa tendência muito grande à hipertensão e também à anemia falciforme, eu vou contar isso depois. E eu comecei a fazer uso desse medicamento quando eu fui até o consultório médico, que ele me diagnosticou como hipertensa. Eu lembro que eu falei assim pro doutor, falei, doutor, mas eu vou ficar tomando esse remédio quanto tempo? Ele olhou pra minha cara e falou assim, pra sempre. E eu, dentro de mim, as minhas pernas tremiam, né? Falei, pronto, vou entrar no mesmo quadro da minha família, a qualquer momento eu vou infartar, eu vou ter um derrame, eu vou morrer. E só que a graça de Deus, ela gera em nós uma esperança que você não sabe da onde vem essa força para crer. E a gente sabe hoje que é o Espírito Santo de Deus em nós, é Cristo em nós, porque quando ele falou isso, eu olhei para a cara dele, fechei os meus olhos, mas na minha mente ativa de Cristo, que eu não deixei a minha mente carnal me derrubar, eu fechei os meus olhos e falei, não, vai ser até quando o meu Deus quiser.
Porque ele me fez uma promessa. E eu vou te falar que promessa foi essa, porque assim, já tem bastante tempo, tem quase 12 anos que a gente tem seguido nessa confissão de fé em graça lá no Sarapuí. E agora, né, que as pessoas começaram a conhecer, graças a Deus, por essa bendita mídia digital, pela internet, mas já tem algum tempo que a gente está nesse bom combate. E eu lembro que Deus usou a vida do nosso irmão Geraldo para falar que o ministério que Deus tinha era um ministério de cura, cura por meio da palavra. Olha isso! Olha como o nosso Deus é perfeito. E não demorou muito, a nossa querida Jaque também tem um testemunho de cura e muitas pessoas, muita gente. É algo glorioso demais por meio da palavra, pelo poder da palavra. Não houve campanha, não houve subida nem descida de monte, nada contra quem faz. A gente sempre faz questão de frisar isso, para não achar que é algo pessoal, meu amado, minha amada. Só que nós fomos chamados para viver a eficácia da palavra, o poder da palavra. E para nós não tem outra, meu amado. Para nós, ou a palavra se cumpre, como nos foi liberada, ou definitivamente estaríamos fritos. Mas a fidelidade de Deus prevaleceu e eu compartilhei com o nosso irmão Geraldo, ele compartilhou com toda a igreja e a gente começou, olha, Deus nos fez uma promessa, vamos começar com a nossa confissão de fé. E tinha vezes que eu chegava no nosso espaço para as nossas reuniões muito mal, teve uma vez que eu cheguei quase infartando e ali a nossa confissão ela não mudava, porque você precisa ter essa confissão muito firme, uma convicção muito grande, porque você não vai ter mais nada. É como se você se jogasse num precipício e você não vai bater nem asas, meu amado. Vai ser o que Deus quiser. E ele quis sim a manifestação do poder da sua palavra, da eficácia. E durante 2 anos eu ia bebendo o remédio no horário da manhã e ia falando com o Senhor. Senhor, esse é o último, pelo poder da sua palavra. Quando chegava no outro dia, Senhor, pelo poder da sua palavra, pela promessa que tu nos fez, eu tô bebendo mais um, hein? E ia bebendo. E isso foram mais de 2 anos, quase uns 2 anos e meio, uns 2 anos e 3 meses, por aí assim. E toma medicamento, e toma medicamento, e toma medicamento, e ia para as consultas, e toma mais remédio, e mexe aqui na... É inacreditável, gente, as coisas que Deus nos faz passar, e sempre para a glória dele. E mede pressão daqui, e olha, 12 por 8, tá pressão de menina, mas continua bebendo. E comecei a tomar, a beber esse remédio, e de uma forma assim muito sobrenatural. E olha, não foi fácil. Eu cheguei até no consultório médico, doutora Graça. Foi uma... Olha só o nome da doutora! É Jesus purinho! Como eu costumo falar. E aquela doutora, ela começou a me orientar. É claro que eu acabei desobedecendo, né? Porque eu amo comer e... Ela falou, você agora passa a fazer uma alimentação mais natural, começa a fazer exercício físico, começa a eliminar peso e você não vai mais ter essa pressão alta, seguindo a isso. É claro, eu sigo, mas dou aquela balançadinha, mas ela falou, a partir desse dia você não vai mais fazer uso do medicamento. Quando ela falou isso, eu senti uma explosão de alegria dentro de mim e eu estou aqui para dividir isso com você. Uma igreja, a igreja de Tessalônica, foi uma igreja que o apóstolo Paulo, eu não vou ler porque eu já estou em cima do tempo, mas foi uma igreja, e você pode confirmar isso? Você pode confirmar isso? Eu marquei aqui rapidamente, depois você lê com calma. 1 de Tessalônica, capítulo 2, versículo 13. Depois você lê, que é para esse vídeo não ficar tão extenso. Eu tenho mais 1 minutinho para falar com você. E a partir daquele momento, uma explosão de alegria me subiu, veio de dentro para fora. E eu sei que foi Deus testificando em mim que eu estava curada da hipertensão. Isso já tem para mais de 4 anos.
Nunca mais fiz uso de remédio. Eu não estou falando para você interromper o seu tratamento. Receba como sabedoria. Estou dizendo que você vai continuar sim a fazer o tratamento, vai continuar sim a beber o medicamento, vai continuar sim a ir para suas consultas médicas, mas nunca vai abandonar a sua confissão de fé. Porque o nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais, segundo o poder que já está em ti, e o poder é o poder da palavra, é a eficácia da palavra. Vá bebendo, vai fazendo um acompanhamento, mas sempre confessando o que Cristo conquistou e te fez herdeiro lá na cruz, que é uma cura no seu corpo físico, de alto a baixo. Nessa manhã, nós queremos, como Igreja de Cristo, nos juntar nesse mesmo espírito de confissão de fé e dizer que os nossos corpos já estão curados para a glória de Deus e da sua maravilhosa graça. Ora, receba esse testemunho. A igreja de Tessalônica, ela entendeu a eficácia da palavra, ela foi um modelo a ser seguido. No momento de perseguição, ela não abandonou a sua confissão, a sua prática na graça de Deus e viu milagres. E não será diferente com você nesta manhã, tá bom? Fique com essa palavra, deixe seu comentário, compartilhe e viva o melhor. Amanhã, esse casal maravilhoso, claro, né? Vem com mais uma mensagem para nós, uma vida de vitórias nesse Cristo maravilhoso. E até o próximo vídeo, hein? Se você puder, compartilhe, olha, fique à vontade. Esse momento é amanhã sem retoques para uma vida sempre conduzida em triunfo. Um abraço, feliz dia, graça e paz.